vendo lá em cima? A energia em volta do bulbo é impenetrável. O Thor tá certo. Vamos cuidar desses caras. Como fazemos isso? Como uma equipe. Eu tenho assuntos a tratar com o Loki. Entra na fila. Chega. O Loki vai manter a briga focada em nós e é o que precisamos. Sem ele, essas coisas podem sair do controle. O Stark está lá em cima, mas precisa que nós... E aí? A coisa tá bem feia. Eu já vi pior. Desculpe. Não, olha, o pior pode ser útil. Stark, ele voltou. O Banner? Como você disse. Manda ele se esverdear. Vou botar vocês na festa. Eu não sei onde é que ele tá vendo festa. Dr. Banner. Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Aguenta aí! Envie o resto. Gente, Qual o plano, capitão? Escuta, então. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você no telhado, de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua. Me dá uma carona? Claro, melhor se segurar, Legolas. Thor, tem que tentar obstruir o portal. Atrasá-los. Você tem o raio. Queime os desgraçados. Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk, esmague-os. Eu passei esse pedacinho pra você, por quê? Porque é importante a gente entender. Eu achei que até o pastor Carlinhos que me deu a ideia desse filme, que a gente compartilha, né? A gente vai passando um por outras coisas. E aí eu passei pro pastor, o pastor passou isso pra mim. E eu já tinha visto esse filme. E é interessante a gente ver, se você vê o filme todo, não tem tempo para passar o filme todo, né? Nem é o ideal, mas se você vê antes, durante o filme, todos eles brigam entre si, porque cada um tem uma ideia diferente do que está acontecendo com a humanidade naquele momento. Então cada um tem uma ideia, cada um fala uma coisa e eles começam a discutir, daqui a pouco estão brigando entre si. Mas quando o inimigo ele começa a atacar, porque eles estão numa nave, ele começa a atacar, e aí esse ataque faz com que esses heróis se unam contra esse inimigo. E eu fiquei em casa pensando e falando assim, meu Deus, o reino espiritual é igualzinho. Às vezes a gente fica brigando entre si por coisas que a gente poderia estar unido para fazer o melhor e para alcançar o melhor, mas só quando a perseguição vem é que se une. Porque eles só se uniram quando a perseguição veio. E quando a perseguição veio, um se levantou dentre eles, que é o Capitão América ali nesse pedaço, e ele começa a dar as diretrizes daquilo que deveria ser feito e os outros acataram facilmente. Todos ali eram líderes, amém? Amém. Todos têm o espírito da liderança, porque todos são os heróis ali que são líderes, em cada fase. Mas no momento específico, um deles se levanta para dar uma diretriz. E eu comecei essa aula
para que a gente entenda que liderança não é mandar em tudo. Que liderança não é se achar o dono da verdade. A gente já falou muitas coisas sobre isso aqui. Mas liderança não é se achar o dono da verdade. Deus tem um lugar para cada líder. Amém. Amém? Deus tem um lugar para cada pessoa. E dentro desse espaço geográfico que é de cada pessoa, dentro desse espaço geográfico, cada líder se unindo com outros líderes farão a diferença acontecer. Porque ninguém vai achar que o outro quer mandar. Porque Deus deu uma estratégia naquele momento. Porque Deus falou com um naquele momento, os outros acatam e vice-versa. Então, eu preciso que a gente termine as nossas aulas de liderança cristã entendendo que a gente não é dono da verdade. Que cada pessoa Deus usa em momentos específicos para coisas específicas e os outros precisam acatar. Porque é a direção de Deus e muitas vezes. Então, aquilo ali que aconteceu, essa unidade no filme é que precisa haver dentro da igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo essa unidade. Para que a gente consiga vencer o verdadeiro inimigo. Porque o inimigo não é o meu irmão do lado. Não é o líder do lado. Fala aí, fala pro seu irmão aí. Não é você o meu inimigo. Meu verdadeiro inimigo é Satanás. Então, não lute contra seu irmão. E a gente começa a aula umas 10. A gente começa antes das 10. Esse aqui tem na apostila, mas eu quero que você se olhe. Eu quero que você imagine quem você é. Você sabe quem você é? Oh, teve um ou dois só? Amém. Você sabe quem você é? Sim. Amém. Qual dos dois é você ali? A gente diz amém, mas quando eu pergunto qual dos dois é você, fica a dúvida, né? Eu sou um gato com cara de leão. Ah, sim. Quem é você? Ele foi o único corajoso para dizer. E eu, tá vendo? Tá vendo? Cada um tem uma visão. Cadê minha bala, tio? Minha bala. Sua bala, me acostumou, né? Só por causa disso você vai ganhar a bala, né? Olha aí, olha aí. Ele foi corajoso. Todo mundo tem a criança dentro de si. Meu Deus. Eu quero que você olhe esse espelho. Vai passando rapidinho. Olha você dentro e passa. Mas olha direito, tá? Quem é você? Se imagine, claro que o espelho não dá pra passar, senão vai passar a aula toda passando o espelho, mas pode ir passando, tá? Quem é realmente você? Quando você olha no espelho, olha pra arrumar o cabelo não, tá? Quando você olha no espelho, o que você vê? Não é pra brincar. Quando você se olha no espelho, o que você vê? E o que realmente você vê? A tua imagem, a imagem que você vê de si mesmo, é aquilo que você acredita que você é? Ou é aquilo que Deus acredita que você é? Porque quando a gente se olha no espelho, a gente pode acreditar que a gente é uma coisa, mas Deus acredita muito além do que aquilo que a gente mesmo acredita. Quando a gente se olha no espelho, eu sempre digo isso, e eu sempre fui uma pessoa que passava pelo espelho de lado, porque eu não queria me ver. Eu não me amava. Eu me achava horrível, me achava a pior das pessoas. Eu tinha um sentimento de inferioridade terrível. E eu me olhava de lado, eu arrumava tudo rapidinho, ó. O dia que o Espírito Santo de Deus me fez ler o Salmo 139, porque foi eu e Deus dentro da minha casa, que ele fez, o Salmo 139 que diz: porque de uma forma tão maravilhosa eu fui formada.
Lá entretecida no ventre da minha mãe, Deus fez. Quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida e dizer assim, Beth, você está rejeitando algo que eu fiz. Porque eu te fiz de uma forma tão maravilhosa e eu te amo tanto do jeito que você é. O que foi eu que fiz teu cabelo, eu que fiz teus olhos, eu que fiz tua boca, eu que fiz teu corpo e você está me rejeitando. Quando eu vi isso, que eu estava rejeitando o que Deus fez, minha vida mudou. E eu falei, Deus, nunca mais eu vou rejeitar o Senhor. Porque quando eu me rejeito, eu rejeito quem me fez. Eu estou dizendo para Deus que Ele fez errado. Eu não gosto do que Ele fez. E a partir daquele dia eu disse, eu vou me amar. Eu me amo. Eu sou a mais linda de todas. Eu não quero saber o que os outros pensam de mim. O que é importante é que Deus me fez e eu me amo como eu sou. Amém. E depois daquele dia, as pessoas começaram a olhar para a Beth e falar, Beth, você está diferente. Nossa, você está tão bonita. O que houve com você? E eu sorria e só dizia, foi Deus. Porque só Deus pode nos fazer amar-nos como somos. E não existe líder que não ame a si mesmo que possa amar os seus liderados, como a gente já falou na primeira aula. Não existe líder que possa fazer um trabalho de excelência se ele não ama a si mesmo. Se ele não entende que o que Deus colocou dentro dele é algo que precisa sair e fazer a diferença na terra. Então você precisa se amar. Você precisa se ver como um leão. Você pode até ser um gatinho. Você pode ser até alguém aos olhos dos outros sem expectativa nenhuma. Mas o importante é como você se sente. Eu me sinto um leão. Eu me sinto alguém que posso fazer todas as coisas porque quem me fortalece é Deus. Eu me sinto como aquela que vence todas as barreiras. Que vence todas as batalhas, que supera todas as coisas. A gente precisa viver dessa forma. Então não adianta estar como líder e a gente não fazer aquilo que primeiramente Deus quer que a gente faça dentro de nós mesmos. Então eu profetizo que quando você se olhar no espelho a partir de hoje, Deus vai mudar a tua história. Amém. E as pessoas vão olhar para você e vão confiar em você. Amém. Porque nenhum liderado confia no líder que não confia em si mesmo. Glória a Deus. Pode anotar isso aí. Nenhum liderado confia em quem não confia em si mesmo. Não dá. Não tem como. Nenhum liderado confia em quem não confia em si mesmo. Irmão, queria falar? Agora, sem brincadeira, o que acontece? Você falar, não sei se com as pessoas acontece assim também. Quando às vezes eu paro para olhar no espelho, eu lembro das coisas que eu já passei, das dificuldades que eu já passei, e até aqui o Senhor tem me sustentado, mesmo que às vezes eu não acredito. Teve um momento da minha vida que eu não acreditei. Aonde você veio, né? Teve um momento da minha vida que eu não acreditei, mas é até onde eu cheguei, entendeu? De onde eu comecei todo o meu trabalho, quer dizer, até onde eu cheguei. Porque é isso que a gente tem que ter de perspectiva. Porque às vezes a gente fica tão olhando a circunstância momentânea que a gente esquece de onde a gente veio. O quanto Deus já transformou. Nós temos uma memória muito curta para a questão de ver o que é bom. A gente tem memória grande para ver o que é ruim. Né? De lembrar das coisas ruins do passado. Mas quando a gente olha para o passado e vê aonde nós estamos hoje, meu Deus... Meu Deus, você pode ver isso? Alguém pode ver isso? Tem pouco ainda. Alguém pode ver de onde você saiu, gente? De onde Deus te tirou? Meu Deus. Aí a gente fica perdendo tempo com aquilo que está acontecendo hoje. Quando a gente precisa ver onde nós já estamos. Onde Deus já nos colocou. Vai fazer mais? Claro que vai, em nome de Jesus, para todos nós. Mas, para onde nós estávamos, para onde hoje nós estamos, misericórdia. Né? A gente tem que glorificar a Deus. E aí a gente começa com as 10 bem-aventuranças de um líder, né?
O líder bem-aventurado é o líder que não busca posições elevadas, mas que foi convocado ao serviço pela sua habilidade e disposição de servir. Amém? Bem-aventurado o líder que sabe para onde está indo e como chegar lá. Olha só, não é só saber para onde você está indo, mas como chegar naquele lugar. Porque saber que eu estou indo para o melhor, a gente sempre diz, o melhor de Deus ainda está por vir. E aí? Como é que eu chego nesse melhor? Alguém sabe como chegar no melhor? Porque só saber que tem o melhor não dá. A gente vai viver 40 anos, vai morrer no deserto e não vai chegar. Porque a gente não entendeu que precisamos saber como chegar. Bem-aventurado o líder que não fica desencorajado, que não apresenta alegações para isso. Bem-aventurado o líder que sabe liderar sem ser ditador. Os verdadeiros líderes são humildes. Amém? Amém. Bem-aventurado, depois eu te passo. Bem-aventurado o líder que busca o melhor para os seus liderados. Bem-aventurado o líder que lidera conforme o bem da maioria, não segundo a gratificação pessoal. Bem-aventurado o líder que desenvolve líderes ao liderar. Gente, desenvolver líderes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desenvolva líderes. Porque o pior líder é aquele que não desenvolve outro. Os discípulos dele, ele morre e suas ideias morrem junto. Desenvolva líderes. Porque o dia que Deus te tirar desse lugar, vai deixar alguém que você discipulou no teu lugar e vai te elevar a níveis maiores. Tem muita gente que não sai do lugar porque não discipula ninguém. Está agarrado no lugar. Agarrado a coisas. Fala, Nilton. Eu trabalhei com uma pessoa e ela sempre falava assim pra mim: como é que eu vou crescer se eu não colocar uma pessoa que tem a capacidade de me substituir aqui? E senão, a empresa nunca vai me tirar daqui para eu crescer. Porque sabendo que tem eu aqui de confiança, eu não tenho outra pessoa. Como é que você vai crescer? Então ela sempre me incentivava a aprender. Tanto é que depois ela saiu, ela cresceu, eu fui para o lugar que precisa. Porque isso não é visão. o meu lugar, mas o que ela projetou para mim. Isso aí. Isso é visão. Porque o líder que não treina, ele não sai do lugar. Porque ele acha que ali é o lugar dele e nunca vai sair. Amém? Então treine pessoas. Agora, discípulo gera discípulo. Se você é um discípulo torto, tu vai gerar discípulos tortos. Se você é um líder torto, você vai gerar líderes tortos. Então, cuidado. Cuidado. Porque aquilo que você faz hoje vai se refletir naqueles liderados amanhã. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Porque isso vai refletir nos seus liderados. Isso vai refletir na liderança de amanhã, igual filho. Se você não cuida e não educa o seu filho, o mundo vai educar. E aí ele vai ser o reflexo do mundo, ou o reflexo daquilo que você é. Porque os filhos são nosso espelho. Se eu busco a Deus, se eu estou na presença de Deus, se eu tenho experiências com Deus, se meu filho vê o milagre de Deus acontecendo na minha vida, qual é a tendência dele? Querer os milagres de Deus na vida dele. Se ele não quiser, ele é burro demais, né? Aí é a burrice dele. Não ele, em nome de Jesus, quem não é burro. Mas é burrice de quem não quer. Mas eu estou tentando dar o exemplo. Ver os milagres na minha vida tem que ser exemplo para a vida dos meus filhos. Inclusive filhos na fé. Amém? Amém? Porque nós temos filhos na fé. Pessoas que se espelham em nós. Bem-aventurado o líder que tem sua cabeça nas nuvens, mas não é flutuando não, tá? É no céu, em Deus. Mas os seus pés estão na terra. Ele é firme. Bem-aventurado o líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. Se a gente não está disposto a servir, a gente, como dizem por aí, não serve para viver, né? A gente precisa estar disposto a servir. O líder tem sempre a visão de que ele está abaixo sempre. Ele desce ao invés de subir. O pastor Luiz, ele sempre fala isso. Eu estou a 9 degraus de vocês. Ele fala isso. Ele fala que
3 degraus quando ele foi obreiro, mais 3 degraus se for diácono, mais 3 degraus pastor. Ele está 9 degraus abaixo de quem? Da igreja. Porque ele está sempre para servir a igreja. E se não for para servir, ele não quer. Ele não prefere não estar. E essa tem que ser a visão. Porque o líder que se acha acima vai sempre dominar quem está abaixo dele. Mas quem está abaixo sempre vai abençoar e levantar quem está em cima. Suportai-vos uns aos outros em amor. Posso puxar isso? Dá essa bolsa aqui. Já pode jogar. Suportai-vos uns aos outros em amor. A Bíblia diz suportai-vos. Sede suporte. Suportar, eu digo, irmão, eu te suporto. Dá o nome do irmão? Robson, eu estou aqui, mas eu te suporto. Suporte. Suportar quer dizer ser suporte para o outro. Suporte para o outro. Hã? Então você sempre vai ser a base. O líder é a base para que os outros cresçam. O líder é o fundamento para que a igreja cresça. Ele não é o teto, ele é o fundamento para que a igreja cresça. Então, se você tem a visão de que você é líder para estar acima, você está com a visão errada. O líder está abaixo, sempre. Fala. Dona Beth, desculpa interromper mais novamente, Pode falar. mas eu acho que eu estou inspirado. Desculpa. Está inspirado hoje, né? Tá bom. Deixa eu te falar, eu fui da célula aqui da igreja muito tempo atrás. E eu era uma pessoa um pouco difícil quando eu vim aqui para a igreja, muito tempo atrás, na época das células. Eu até falava pro pessoal, poxa, eu sou muito difícil mesmo, porque eu não era de confiar muito nas pessoas, mas o meu líder da minha célula na época, ele foi me trabalhando isso comigo, então teve muitas coisas que eu deixei para trás, e hoje em dia tem até bom relacionamento com as pessoas, de conversar, até tá aí falando com a senhora aqui agora, por conta dele, porque ele trabalhou não só a parte espiritual minha, que eu estou aqui na igreja há bastante tempo, teve um momento que eu tive que sair da igreja para morar em outro lugar, mas ele trabalhou muito bem, porque eu não me desviei, estou ali na igreja. Ele cuidou de entendeu a sua personalidade, trabalhou na personalidade. Eu sempre digo que o líder, eu sempre penso isso, que o líder, ele tem que entender um pouco de psicologia. O líder precisa ler alguma coisa sobre psicologia. Por quê? Porque a psicologia, ela detalha a personalidade das pessoas, não o caráter, mas a personalidade das pessoas. E às vezes a gente entende certas atitudes de certas pessoas por causa de entender a personalidade dela. E aí você consegue trabalhar melhor com a pessoa entendendo a personalidade daquela pessoa. Então, se o líder quer realmente ser um bom líder, tem alguém aqui que quer? Amém! Glória a Deus, tem um montão hoje. Então, se tem alguém que quer ser um bom líder, você precisa entender a personalidade da pessoa que está com você. Você precisa entender quem é aquela pessoa, por que ela tem aqueles tipos de reações. Tem pessoas em nossos grupos que elas quase não falam, porque a personalidade delas é aquela de timidez terrível. E o líder que tem essa visão, ele vai dar oportunidade para aquela pessoa falar, para que ela desenvolva a sua fala. E tem aquelas que falam demais. Aí o líder vai segurar para falar pouco, porque precisa equilibrar. Tem alguém, viu aí? Lembrou de alguém assim? Então, a gente precisa saber lidar. Então, quer ser um bom líder? Amém. Tem pouco agora. Se você quer ser um bom líder, dá uma olhadinha na psicologia, nas personalidades que existem, para você entender com quem está trabalhando contigo. Entender as pessoas. Fala. Então, tem um livro do Bernardinho que fala sobre liderança. Ele aparece sobre liderança. Tem uma parte do livro que ele comenta sobre isso. As pessoas que ele treina, cada um tem uma personalidade diferente, ele teve que conhecer porque ele tem que gritar para o cara fazer. O outro ele tem que falar manso, o outro ele tem que botar suspenso, ele tem cada um é de uma... ler a pessoa
Isso aí. Para aí sim conseguir gerenciar toda a equipe, para fazer o resultado que ele quer. Já pensou se ele não sabe isso? O que ele é o cara que é? Por que a equipe dele venceu tantas vezes? Porque ele soube lidar com cada pessoa. Então, às vezes, a gente está batendo cabeça na nossa liderança porque a gente não sabe como lidar com as pessoas. E aí a gente acaba matando as pessoas ao invés de saber lidar. Tem uma pessoa que Deus deu na minha vida nos últimos tempos, que ela é uma pessoa muito difícil. Eu até compartilhei com a Michelle outro dia. Ela é uma pessoa muito difícil, é uma líder, mas é uma pessoa muito difícil. Se deixar, ela acaba com a situação no momento. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada, o que é, Deus? Tem alguma coisa errada. E Deus falou assim comigo, o dia que você estiver com ela de novo, dê um abraço nela e diga que você ama. Porque é uma pessoa difícil. Dizer que ama, e eu tive que dar um abraço e dizer que eu amo. Porque o amor de Deus foi colocado no meu coração por ela. E aí ela mudou. Por quê? Porque no coração dela, ela já estava com tanta rejeição de tantas pessoas, que ela já vinha com as garras. É autoproteção. Porque as pessoas a rejeitam pela forma que ela é, mas ela é carregada de problemas familiares. Então ela já ataca na primeira, que é para poder não se ferir. A defesa dela é um ataque. Então quando você abraça, pronto, caiu. Abracei e caiu. Porque ela viu que não precisava brigar comigo, que eu não estava ali para disputar nada com ela. Então quando você entende essas coisas, o teu liderado vai te amar e vai querer estar perto de você sempre. Porque você entende quem é quem. Você discerne quem é quem. Então, mas primeiro você precisa discernir a si mesmo, né? Para a gente poder tratar com as nossas emoções para poder amar o outro, para fazer o outro. Então o líder ele tem muitas barreiras que impedem ele de fazer essas coisas, de trazer, de dar poder. Qual é o líder que tem a capacidade de dar poder na mão do outro? Eu vou mirar você, tá? Qual o líder que tem a capacidade de dar poder na mão do outro? Será que você seria capaz de dar poder na mão dos seus liderados? Sem medo de que ele vá te trair e tomar o teu lugar e aparecer mais do que você? Tem gente que não sai de férias porque tem medo. Desculpa, irmão, estou fazendo o irmão segurar. Então, dar o poder na mão do outro é uma responsabilidade, mas que quando é dirigido pelo poder e a unção do Espírito Santo, faz a diferença. Porque tem gente que está escondido, líder escondido, que precisa ser revelado, e é só você dar um pouquinho de poder na mão dele para ele crescer. E aí tem gente que está... Desculpa, deixa eu pegar de volta aqui a minha carteira. E tem gente que você não pode dar poder na mão dela. Não é você não, irmão. Não é você não. Você não pode dar poder na mão dela, senão ela arrasa com tudo. Fala, irmão. Fala alto para pegar ali. Eu queria citar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2011, eu fui trabalhar na Claro como operador, telemarketing. E na época eu fazia parte de uma equipe, o meu supervisor disse que conseguia se destacar com os resultados dele. Ele era muito boa. E aí ele foi sair de férias. Nisso que ele saiu de férias, ele queria alguém para ficar no lugar dele e só cumprir as férias. Aí ele não encontrou, ele reuniu toda a equipe e soltou a seguinte frase: hoje, infelizmente, eu não vejo ninguém na minha equipe com capacidade para ser um líder. E foi para as férias. Depois de um mês, quando ele voltou, eu era supervisor da operação. Aí sempre tem aquela pessoa que chega, né, para poder confrontar. Falou, ué, como é que você falou que não tinha ninguém na sua equipe com capacidade de liderar e o Fábio foi promovido? Meu Deus. Ele acabou sendo envergonhado. Glória a Deus. E o irmão, né, foi honrado, glória a Deus. Amém, glória a Deus.
E é justamente isso, que o líder que não enxerga quem é capaz é porque ele se acha tão bom que ninguém pode chegar perto. Então, não é a liderança que Deus quer. A gente precisa desenvolver no outro. Jesus desenvolveu Judas. Jesus desenvolveu Judas. E deu poder na mão de Judas. Deu dinheiro. Quer saber quem é? Está do teu lado? Dá poder. Jesus deu poder. E nem por isso Jesus deixou de amar Judas. Quando Judas vem traí-lo com um beijo, ele diz: amigo, aqui vieste. Por que você está aqui, meu amigo? Continuou sendo amigo. Porque cada um vai fazer parte do plano de Deus para a tua vida. Amém. Até Judas. Até Judas faz parte do plano de Deus para a tua vida. Em cada 12, né? Barreiras, desejo de segurança, status, né? Resistência a mudanças, a baixa autoestima, isso prejudica demais um líder. Só os líderes seguros são capazes de doar. As melhores coisas acontecem somente quando você dá fama aos outros. Então é o que eu falei, dá poder, dá fama. Às vezes é a melhor coisa que tem. Porque às vezes Deus está querendo promover a gente está agarrado no nosso, né, na nossa liderança, e a gente não dá para o outro aquilo que o outro precisa. Então não tenha medo. Não tenha medo, amém? Amém. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Amém. Ninguém pode tirar. E se tirou é porque não era teu. Não era teu. Porque eu creio assim. E sempre vivi dessa forma. E nunca deu errado. Nunca deu, gente. O que Deus tem pra mim, ninguém tira. Mas também se Ele não tiver, não fica na minha mão. Não fica. Então eu não tenho problema com isso. Então vigia as suas dificuldades mentais. Porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Deixa eu voltar aqui para você. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida.
Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal. Então depois vamos vender uns scanners de densidade óssea. O que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh! Muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Olhem à sua volta. Na 7ª Cavalaria, temos um capitão da Ucrânia, outro de Porto Rico. Temos japoneses, chineses, negros, hispânicos, índios Cherokee, judeus e cristãos, todos americanos. E aqui nos Estados Unidos, alguns homens, em suas unidades, podem perceber a discriminação por causa de raça ou credo. Mas para vocês e para mim, tudo isso acabou. Estão me seguindo para o Vale da Sombra da Morte, onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro. Diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás. Morto ou vivo, voltaremos juntos para casa. E que Deus me ajude.
Deu para entender? Amém. É esse o líder que Deus quer que você seja. Amém. Um líder, como foi falado aqui, é um vendedor de esperança. Um líder não massacra. Um líder traz esperança. Um líder incentiva. Um líder não se torna alguém como a gente tem depois na apostila, como alguém, não se torna uma pessoa medíocre. O líder busca nas pessoas o melhor que elas têm. O líder traz para fora o melhor das pessoas. No meio de uma guerra, o líder precisa estar incentivando, porque a nossa vida é uma guerra. Se você não se conscientizou que a vida do cristão é uma guerra, você está no caminho errado. Porque a Bíblia inteira fala de guerra. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento se fala de guerra. O apóstolo Paulo disse que nós somos soldados arregimentados por um general. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que se colocar em si a armadura de Deus. Para que uma armadura se eu não tenho guerra? O líder precisa ter a visão de que a guerra ela existe, mas ela existe para ser vencida. Amém. A guerra existe para sermos treinados, para vencermos e darmos a glória ao nome do Senhor dos Exércitos. Então, Deus está esperando líderes que consigam despertar nos outros o desejo de ser de Deus e de fazer o melhor, de fazer com excelência. Amém? Amém. Você vê, eu ia falar semana passada, mas foi a Bianca que deu a aula. Você vê, honra quem honra, amém? Honra quem honra, amém? Amém. O irmão Zé Carlos é diácono da igreja. Ele começou aqui a fazer o seminário. Alguém já viu um envelope de oferta na sua bancada? É isso? Amém. Nunca foi feito isso. Ele se dispôs a ir antecipar e colocar. É uma coisa tão simples, não é? Mas que ajudou bastante, não ajudou? Porque a gente perde tempo distribuindo envelope. Quando você se presta a se colocar naquilo que Deus te colocou para fazer o melhor, para abençoar os outros, as coisas fluem melhor. Uma coisa simples. Mas você diz, meu Deus, eu não tenho capacidade. E às vezes Deus está esperando uma coisa tão simples, que qualquer um tem capacidade para fazer. Colocar um envelope numa cadeira, gente. Mas a visão do serviço é preciso que o líder tenha. Porque como o homem aqui falou, o líder é o primeiro a chegar e o último a sair. Porque ele carrega tudo. Ele carrega tudo. O líder que é o último a chegar e o primeiro a sair não é líder. Porque ele é exemplo. Eu não quero que nós sejamos, eu não quero ser. Isso aqui, ó. Eu não posso querer ser isso aqui. Por isso que o espelho está passando aí. Já está aqui. Eu não posso querer me olhar no espelho e me achar o cara. Né? Eu sou super mulher. Né? A Mulher Maravilha. E quando eu viro as costas, os outros me olham como uma pateca. Como o seu liderado está te olhando. Como o seu filho está te olhando. Como o seu empregado está te olhando. Ele te olha com respeito ou ele te olha como um pateta? Como as pessoas te olham. No início eu disse, como você se vê? Agora eu digo, como os outros te veem? Porque às vezes a gente acha que está bombando, né? Tem gente que acha que está bombando, né, pastor? Tem gente que acha que está bombando. Ah, eu sou o cara. Quando vira as costas, o liderado faz assim.
vezes avaliar quem somos e como os outros nos veem. Mas o principal, como Deus te vê. Porque como você se vê, talvez seja errado. Como os outros te veem, pode também ser errado. Mas como Deus te vê? Se Deus chegasse para você agora, na sua frente, e dissesse assim: estou aqui, vim te dizer quem você é. O que Deus diria? Que líder é você? Deus diria: você é o líder? Ah, Beth, mas eu não sou líder ainda. É assim. De alguma forma eu falei no início das aulas que você é. De alguma forma, em algum lugar, você se torna uma referência. Se Deus descesse, o que Ele diria de você e de mim? Eu fui olhar no dicionário o que quer dizer mediocridade. O dicionário não está na apostila, tá? O dicionário diz assim: que está, olha só, que está entre o grande e o pequeno. Nem é grande nem é pequeno. Que está entre o bom e o mal. Falta de criatividade ou originalidade, característica do que é comum. Algo ou alguém que não tem grande valor intelectual, sem capacidade para realizar algo, desprovido de talento e que está abaixo da média. Gente, em nome de Jesus, não tem ninguém assim aqui. Amém. Ó, o pastor que recebeu, o outro também, os outros também. Aleluia. Vocês estão acostumados comigo, né, gente? Em nome de Jesus, não tem ninguém aqui assim. Amém. Não tem ninguém aqui assim. Pastor, eu vou te dar uma bala por causa disso. Eu ouvi a sua voz. Não tem ninguém aqui assim. Amém. Amém. Você não está abaixo da média. Você não é desprovido de capacidade, de talento. Você tem talento, você tem dons que Deus te deu. Você não é aquele líder ali, ó. Você não é medíocre. Meu Deus. Você não é medíocre. Amém. Você não é. Principalmente porque você tem o que eu disse na primeira aula nossa. Não de liderança. Você tem dínamos de Deus. O que é dínamos? Caraca. Ai, glória a Deus, uma mulher me salvou. O que é dínamos? Você tem o dínamos de Deus, a dinamite de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando explode, gente, não tem pra ninguém. O Espírito Santo, quando vem e faz a diferença, não tem pra ninguém. Glória a Deus. Ninguém consegue alcançar, ele alcança. Sabe aquela como é que é o nome? A bomba nuclear. A bomba nuclear, ela alcança milhões de quilômetros. É essa bomba que você tem dentro de você. E essa bomba faz uma diferença. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente quer fazer diferença só aqui com umzinho. E Deus está querendo te dar o mundo. E às vezes vice-versa. Às vezes a gente quer alcançar o mundo, mas não consegue fazer a diferença com o mundo. Então deixa Deus fazer isso. Não seja esse líder. Eu vou só começar o da mediocridade. Não seja o líder que tem que estar sempre certo. Ninguém é sempre certo. Ninguém. Todo mundo erra. Não tem jeito. Você não pode ser aquele que perde a calma por qualquer coisa. Qualquer coisa está explodindo. Isso acontece tudo dentro de casa, né? Porque na rua a gente se segura. Eu não posso perder a pose. Dentro de casa é um negócio. Não seja aquele que perde a calma com facilidade.
Não seja aquele que externa seus problemas, julgando os outros, jogando em cima dos outros, colocando culpa nos outros. Todo mundo é culpado. Já viu essa pessoa? Todo mundo é culpado, menos ele. Mas a culpa foi da esposa. A culpa foi do marido. Foi meu marido que não me trata direito. Minha esposa que fala muito. Clima, né? A culpa é do clima. Ou seja, ele está enquadrado lá no primeiro, lá que está sempre certo. Sempre certo. É isso aí. A gente sempre joga a culpa no outro. Mas eu não consegui adorar a Deus hoje. Porque eu estava com tanto problema. E Deus está abaixo do seu problema? A adoração a Deus está abaixo do seu problema. O seu problema consegue ser maior do que a sua adoração a Deus? Quantas vezes a gente chega na igreja e não consegue adorar? A gente não consegue fazer nada porque os problemas são maiores. E Deus está só esperando a gente adorar para o problema ser resolvido. Eu tenho um sonho. Eu tive um sonho um dia desse. Eu vou contar para vocês rapidinho. Eu tive um sonho que foi de Deus. Foi Deus falando comigo. Eu sonhei que eu estava num lugar conversando com algumas pessoas. E estava quase na hora do culto. Eu tinha que ir para a igreja. E eu falava para uma pessoa que estava comigo, que eu não lembro quem era. Eu falava assim... a pessoa estava com o carro preso, ela ia me dar uma carona. É você não, Michele. Ela ia me dar uma carona, mas o carro estava preso por outro carro e ela não conseguia me levar para a igreja. Aí eu falava para ela assim, não, eu vou andando, não se preocupa não, é pertinho, eu vou rapidinho, porque eu tenho que me arrumar para ir para a igreja. Aí ela falou assim, então eu vou contigo até a esquina, e vinha comigo. E quando eu chegava numa esquina, eu falava assim, eu vou por aqui. E quando eu ia para aquela rua, flutuavam, como se fossem demônios flutuando pela rua, e levavam as pessoas que estavam indo, como se estivesse levando aquelas pessoas para ir para o inferno, naquela rua. E eu não conseguia ir naquela rua, eu não conseguia ir. E quando eu tentava ir, eles viam que eu estava indo, e eles vinham atrás de mim. E eu vinha, tentava dar a volta, eles me cercavam. Tentava dar outra volta, me cercava. Tentava dar outra volta, me cercava. Eu falei, caramba, eu tenho que ir embora. E aí eu começava a adorar a Deus. E eu falava, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, bendito seja o Teu nome. Eu exaltava a Deus no meu sonho. Sabe o que acontecia comigo? Eu flutuava acima da rede elétrica. Os demônios ficavam lá embaixo na rua, eles não conseguiam subir. E eu ficava acima da rede elétrica e eu ia flutuando acima da rede elétrica para chegar ao caminho que eu tinha que chegar. E os demônios ficavam parados olhando para mim assim. E não conseguiam se mexer por causa da minha adoração. Aleluia. Glória a Deus. Quando você adora, os caminhos são abertos. Aleluia. Os demônios paralisam. Glória a Deus. Por isso que quando você chega na igreja e não consegue adorar, é porque os demônios estão doidinhos para você não vencer. Quando você não adora no meio da circunstância difícil, você não vence. E o líder que não adora, o líder que não se dispõe a estar em humilhação diante de Deus para adorá-lo, não vence. Comece a adorar. E você vai flutuar. E os demônios não vão ter mais como agir na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore. Você pode adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que eu não consigo. Aleluia. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus.
esse papelzinho que vai passar para você aí. Passa rapidinho, irmão, rapidinho. Vai acompanhando aqui, tá? Eu preciso terminar. Dando o melhor. Muitas coisas se falam a respeito de Beethoven. O fato de ter composto extraordinárias sinfonias, mesmo após a total surdez, é sempre recordado. Exatamente por causa da sua surdez, ele era pouco sociável. Enquanto pôde, escondeu o fato de sua audição estar comprometida. Evitava as pessoas porque a conversa se lhe tornara uma prática difícil e humilhante. Era o atestado público de sua deficiência auditiva. Certo dia, um amigo de Beethoven foi surpreendido pela morte súbita de seu filho. Assim que soube, o músico correu para a casa dele pleno de sofrimento. Beethoven não tinha palavras de conforto para oferecer. Não sabia o que dizer. Percebeu, contudo, que num canto da sala havia um piano. Durante 30 minutos, gente, se não der, divide o casal, tá? Durante 30 minutos ele extravasou suas emoções da maneira mais eloquente que podia. Tocou o piano. Ao contato dos seus dedos, as teclas acionadas emitiram lamentos e melodiosa harmonia de consolo. Assim que terminou, ele foi embora. Mais tarde, o amigo comentou que nenhuma outra visita havia sido tão significativa quanto aquela. Por vezes, nós também, surpreendidos por notícias muito tristes ou chocantes, não encontramos palavras para expressar conforto ou consolação. Chegamos ao ponto de não comparecer ao enterro de um amigo por sentir não ter jeito para dizer algo para a viúva ou os filhos órfãos. Não vamos ao hospital visitar um enfermo do nosso círculo de relações porque sentimos inibidos. Como chegar, o que levar, o que dizer? Aprendamos com o gesto do imortal Beethoven. Na ausência de palavras, permitamos que falem nossos sentimentos. Não existe verdadeira inteligência sem bondade. Amém? Eu termino a nossa aula dizendo: dê o que você tem. Dê o que você tem. Aquilo que você não tem, você não pode dar. Beethoven só tinha música para dar no momento triste. E é o que ele deu, e foi a diferença que fez na vida daquele amigo. Dê o que você tem. Dê o que você tem. Tem líder aí? Amém. Glória a Deus. Então dê o que você tem. Dê de você, dê bondade. Porque os teus liderados estão precisando de bondade. O mundo já está muito cheio de violência. O mundo já está muito cheio de arrogância. Está muito cheio de soberba. Dê bondade. Dê gratidão. Dê amor, dê carinho, dê compreensão. Porque os seus líderes precisam disso. Amém? Amém. Toda honra e glória ao Senhor. Coloque a tua oferta.